Olá, amigos. Voltamos. Vamos agora resolver 7 exercícios, certo? Relacionado às propriedades das raízes. Ou seja, vamos aplicar as propriedades, né? Para ver se fica claro, se a gente entende direitinho como que funciona. Tá? Então, primeiro exemplo, eu tenho raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Então, a primeira propriedade diz que, quando os índices são os mesmos, é bem simples. A gente conserva o índice, raiz cúbica de 3, e multiplica os radicandos. Então, 9 vezes 3. 9 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27. Qual o número que, elevado a 3, vai dar 27? 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Ok, então fechamos aqui a primeira questão. Segunda questão. Raiz de 20 barra raiz de 5. Ah, professor, aqui não é exato, aqui também não é. Mas como as duas raízes têm o mesmo índice... Mas que índice, professor, que eu não estou vendo? Quando não tem nada, é o 2, é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 20 sobre a raiz quadrada de 5. Nós podemos conservar o radical, então a raiz quadrada de, e divide quem está dentro. 20 barra 5. 20 barra 5, 20 dividido por 5 dá 4. E a raiz de 4 é conhecida da gente desde o 6º ano. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz da raiz de 81. Ah, professora, eu prefiro calcular dentro e depois fora. Não tem nenhum problema. Você pode multiplicar os índices ou calcular a raiz de 81, que é 9, e a raiz de 9, que é 3. Tá bom? Isso é indiferente. Tá? Então, se eu multiplico 2 vezes 2 vai dar 4. Mas, o que é mais vantajoso nesse caso é... Calcula a raiz interna. Qual é a raiz de 81? 9. E qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Agora aqui é mais complicadinho, né? Raiz cúbica de 64 a segunda. E agora, hein, professor? Raiz cúbica de... O que é 64? 64 é equivalente ao 2 elevado à sexta potência. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ou seja, 2 à sexta equivale a 64. Professor, mas já estava elevado a 2. Sim, querido. O que a gente vai fazer aqui? Raiz cúbica de potência de potência, a gente multiplica, né? Então, 2 elevado a 2 vezes 6, 12. E aplicamos agora a propriedade dos radicais. Olha... Os dois estão na tabuada do 3, então dá para dividir por 3, dá para dividir por 3. 3 por 3 vai dar 1. A raiz desaparece porque não tem raiz de índice 1. Então fica 2 elevado a 12, divide por 3, 4. E 2 à quarta, ou seja, 1, 2, 3, 4. Quando eu multiplico, vai dar 2, 4, 8, 16. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui deu 2 a 12, divide por 3 por 3. Aqui deu 4. 2 a quarta. Vai dar 2, 4, 8, 16. Certo? E aqui? Bom, aqui não tem mais como desmembrar, né? 2 a sexta, raiz oitava. Procura um divisor comum, de preferência o maior. O famoso, né? O famigerado MDC. Então, o maior divisor comum aqui no caso é 2. Divido por 2, divido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, olha, a raiz quarta. E 6 divide por 2, 3. De 2 a terceira. Professor, não dá mais. Não tem outro divisor comum entre eles, a não ser o número 1. Então, fica desse jeito mesmo. Só por uma questão de estética, não ficar uma coisa tão, né, não legal. Então, 2 a terceira é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2, 4, 8. Raiz quarta de 8. Tá bom? Ficamos por aqui. E agora essas duas questões elas são de extrema importância. Eu quero que vocês deem uma atenção especial a elas. Porque a gente vai usar muito na simplificação de resultado, de problemas no geral, de equações, dentro de outro contexto. A raiz de 12 existe, mas não é exata. Nós podemos decompor. Como assim decompor? 12 eu posso quebrar na multiplicação de dois números onde um tem a raiz. Por exemplo, 4 vezes 3. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu posso colocar no mesmo radical, né, eu posso separar. Olha, a raiz quarta vezes raiz de 3. A raiz de 4 vezes raiz de 3, perdão. Raiz de 4 é 2, então 2 raiz de 3.
Ou seja, nós calculamos até onde foi possível. E vamos usar a mesma ideia no próximo exercício. Então, por exemplo, aqui, olha. 8 não tem uma raiz exata, mas eu posso separar em 4 vezes 2. 72 não tem uma raiz exata, mas 72 eu posso separar em o quê, professor? Decompõe o 72 aqui ao lado. 72. Se eu for dividir por 2, olha, 36. Opa! 36 tem raiz. E 36 vezes 2. E copio o restante, porque 2 não tem como ser desmembrado. Agora sim, o que a gente faz? Separa os radicais, raiz de 4 vezes raiz de 2, menos. Separa os radicais, raiz de 36, raiz de 2, e ali mantém como está. Ok? X vai ser igual a raiz de 4, 2, raiz de 2, menos. Raiz de 36, 6, raiz de 2, mais 5 raiz de 2. Quem vai ser o nosso x, finalmente? Tenho 2 raízes de 2. Eu vou tirar 6 e eu vou somar 5. Se eu tenho 2 mais 5, eu tenho 7 raízes de 2. E vou tirar 6 e vou ficar com 1 raiz de 2. Ok? É como se fosse 2x menos 6x mais 5x. Certo? Só que é 2 raiz de 2 menos 6 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Eu tenho 2 com mais 5 dá 7, tira 6 fica 1 raiz de 2. Ok? Obrigado.